Olá, tudo bom com você? Meu nome é Adriano. Dessa vez eu quero falar sobre livramento condicional. Livramento condicional é um benefício para aquela pessoa que pelo qual cometeu um ato criminoso e o juiz vem a beneficiar por meio legal para que ela não vá ao sistema prisional, não tenha o direito de sua liberdade retido pelo Estado. Se a pessoa tem uma pena, ele é um apenado, existe uma sentença superior a 2 anos ou superior a 2 anos, se ele está nessa situação, o que se pode fazer? Ele pode ser um beneficiário desse livramento condicional, porém tem que se analisar se essa pessoa, esse apenado, vai ter os critérios necessários para ter o livramento condicional. Portanto, vejamos, você teve uma sentença penal, tipo 3 anos de regime fechado. Se você cumpriu 1/3 dessa pena, que dá em média aí 13 meses, e você não é reincidente, você cometeu um crime, esse crime é doloso, mas você não é reincidente, você tem bons antecedentes no sistema prisional, você não criou nenhum tipo de confusão, então cumpriu 1/3 dessa pena, você pode ser o beneficiário desse livramento condicional. Também aquelas pessoas que cometeram crime cruel, crime doloso, eles são pessoas que são reincidentes, eles podem ter direito ao livramento condicional. Mas para ter esse livramento condicional, se faz necessário que ele, por ser reincidente, ele tenha que cumprir metade dessa pena. Ele vai cumprir metade dessa pena, tem que provar ao juiz e convencer o juiz que vai ter um trabalho honesto, não vai mais praticar nada contra a lei, e que ele tem um lapso temporal dentro do presídio de no mínimo 12 meses sem criar nenhum tipo de confusão lá dentro. Talvez até preste serviço lá dentro, na cozinha ou em outro lugar do sistema prisional. Então isso é levado em consideração porque ele tem que cumprir metade da pena, porque ele é reincidente, ele vai ter que cumprir metade. Se não fosse reincidente, era só 1/3. E ele tem que provar que ao sair do sistema prisional vai trabalhar. Caso não, o juiz ele não vai dar esse livramento condicional. Sensato é, quem precisa do livramento condicional, se deu um prejuízo a terceiro, ele vai ter que ressarcir esse prejuízo. Porque isso é um dos requisitos, ressarcir o dano para que ele tenha direito ao livramento condicional. Aí como é que se explica aquelas pessoas que cometem crime de tortura, de tráfico ou crime até de terrorismo? É o crime hediondo, TTT. Essas pessoas, se porventura, a título de exemplo, o juiz sentenciou 3 anos de prisão, que equivale a 36 meses, ela tem que, no mínimo, cumprir 2/3 da pena para poder ter direito ao livramento condicional. Ou seja, desses 36 meses no sistema prisional fechado, se ela cumprir 26 para esses crimes, ela tem benefício ao livramento condicional. Agora, é claro que ela tem que cumprir alguns requisitos, como, por exemplo, ela não pode ser reincidente naquele crime, por exemplo, tortura. Não pode ser um reincidente em crime de tortura, neste mesmo crime. E também o juiz vai levar em consideração que, será que essa pessoa, se ela quer ser colocada no convívio social, ela vai ser um perigo para a sociedade? Será que ela vai voltar a delinquir? O juiz vai levar isso em consideração. E se o condenado tiver vários processos, várias sentenças, vários crimes, como é que fica? Bom, nós estamos falando de pessoas que foram sentenciadas. Se essa pessoa, esse indivíduo, tiver vários processos e tiver várias sentenças, o juiz da execução vai somar todas essas sentenças. Diante dessas sentenças somadas, vai levar em consideração se ele tem um bom comportamento no presídio, o tempo pelo qual ele está cumprindo as penas. Neste caso, se ele tem muitos processos, provavelmente ele vai ter que cumprir a metade da pena no sistema prisional. Provavelmente. Cada caso é um caso, mas soma-se todas as suas penas para se chegar a uma conclusão. É claro, vários processos, ele pode cumprir só 1/3 dessa pena? Pode, vai depender dos processos. Cada caso é um caso. O juiz vai analisar, diante de todos esses processos, qual o direito que ele vai ter e se tem direito a esse livramento condicional. Então, o livramento condicional ele pode também ser revogado a qualquer tempo. Por exemplo, você recebeu o livramento condicional, porém um processo numa comarca
qualquer aí, transitou e julgou, e lá o juiz mandou que você fosse recluso, você fosse ao sistema prisional. Então, nesse caso, você vai perder esse livramento condicional, porque tem uma sentença mandando você ir para o sistema. Outra questão, você foi sentenciado, tem direito ao livramento condicional e o juiz colocou algumas regras a serem cumpridas, segundo a lei. Você não está cumprindo essa regra. Então, não cumprir, essa ausência do cumprimento faz com que seja revogado o seu livramento condicional. Isso é facultativo, isso depende muito da visão do judiciário, mas em regra, se você perder o livramento condicional por descumprimento de medidas, você não terá um novo livramento condicional. Uma observação, não se desconta a pena se você tem um livramento condicional, aí ficou 1 ano e meio no livramento condicional, aí sai uma pena de 10 anos, não se abate, não se diminui esse 1 ano e meio que você ficou solto. É claro que você vai ter que pagar toda essa pena de 10 anos, a título de exemplo. Se o livramento condicional for revogado no final de tudo, você não vai mais ser preso. Qual é a explicação? Você tem um processo que está em andamento. O juiz lhe deu aí esse livramento condicional. Você teria de cumprir 10 anos, cumprir 1/3 no sistema fechado, cumpriu esse 1/3, foi solto. E daí o que é que acontece? Se você não rescindir, você vai pagar essa pena restante, mas não no sistema prisional fechado. Você vai cumprir essa pena solta e o juiz vai abrir vai marcar uma audiência de instrução, uma audiência administratória, e lá vai explicar como é que você vai cumprir o restante dessa pena. Até porque você já cumpriu 1/3 da pena, e se tem direito ao livramento condicional, não cometeu nenhum crime, não tem nenhuma sentença que transitou e julgou tirando sua liberdade, e não há por que você voltar para o sistema condicional, para o sistema prisional. Até porque perde o sentido do livramento condicional. Agora, é claro que se você cumprir 1/3 da pena, ou dependendo do crime, cumpriu a metade da pena, a outra metade você tem que pagar. O Estado, ele quer que você pague a outra pena, mas não no sistema prisional, não preso. Obrigado, meu nome é Adriano e até um segundo momento.